Tudo era perfeito. Ao menos era isso que eu pensava. Meu nome é Carla, e como toda mulher, eu sonhava com o dia do meu casamento desde pequena. Imaginava-me entrando na igreja, com um vestido branco deslumbrante, enquanto todos os olhares se voltavam para mim. E depois de tantos relacionamentos fracassados, finalmente encontrei Lucas. Ele era tudo o que eu sempre quis. Bonito, carinhoso, bem-sucedido e, acima de tudo, parecia me amar como ninguém jamais havia me amado. Nosso relacionamento progrediu naturalmente. Namoro, noivado e, finalmente, os preparativos para o grande dia. Escolhemos juntos cada detalhe. As flores, o buffet, a decoração, a lista de convidados. A lista de convidados. Jamais imaginei que aquele pedaço de papel se tornaria a fonte da maior decepção da minha vida. Era uma tarde de domingo, quando descobri. Estávamos na casa dele, assistindo a um filme qualquer, quando seu celular tocou. Lucas estava no banho, e como namorados que não têm nada a esconder um do outro, não vi problema em verificar quem estava ligando. O nome Beatriz piscava na tela. Eu conhecia aquele nome. Beatriz era sua ex-namorada, aquela que ele sempre dizia ter superado completamente. Por curiosidade, desbloqueei o celular. Sim, eu sabia a senha. Não havia segredos entre nós. Ou assim eu pensava. A mensagem que vi gelou meu sangue. Obrigada pelo convite para o casamento. Será um prazer estar lá para testemunhar esse momento especial. Beijos, Bia. Meu coração disparou. Convite para o casamento? Em momento algum, Lucas havia mencionado convidar sua ex-namorada para o nosso dia especial. Aquele dia que deveria ser somente nosso. Quando ele saiu do banho, confrontei-o imediatamente. Lucas tentou agir como se não fosse nada demais, argumentando que Beatriz fazia parte do seu passado e que convidá-la era apenas um gesto de maturidade. Nós terminamos em bons termos, Carla. Não há razão para drama. Ele disse com uma tranquilidade que me irritou profundamente. Drama? Você escondeu de mim que convidou sua ex para o nosso casamento e eu que estou fazendo drama? Respondi, sentindo o sangue ferver nas veias. Talvez devêssemos convidar todos os meus ex também. Afinal, somos adultos maduros, não é mesmo? Lucas suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto que eu já conhecia bem. Era o que ele fazia quando se sentia encurralado. Carla, não é a mesma coisa. Beatriz e eu temos amigos em comum. Seria estranho não convidá-la. E seria ainda mais estranho não me consultar sobre isso, Lucas. Estamos falando do nosso casamento. Enfatizei bem a palavra nosso, porque, naquele momento, senti como se ele estivesse tomando decisões unilaterais sobre algo que deveria ser compartilhado. Nos dias que se seguiram, tentei processar aquela informação. Por um lado, queria acreditar que Lucas estava sendo sincero, que realmente não havia segundas intenções em convidar Beatriz. Por outro, não conseguia afastar a sensação de que havia algo mais por trás daquele convite. Foi então que decidi investigar. Chamei Juliana, minha melhor amiga desde a infância, para me ajudar. Você tem certeza de que quer fazer isso? Ela perguntou preocupada. Talvez seja melhor deixar o passado onde ele pertence. Não posso me casar com alguém que esconde coisas de mim, Ju. Preciso saber se há algo mais nessa história. Começamos, vasculhando as redes sociais de Beatriz. Não foi difícil encontrá-la. Ela era bastante ativa online. Ao analisar suas postagens recentes, notamos um padrão. Várias fotos nostálgicas de quando namorava Lucas, legendas ambíguas que poderiam facilmente ser interpretadas como indiretas para ele. Em uma delas, postada poucos dias após receber o convite, lia-se: às vezes, o destino dá uma segunda chance para corrigirmos nossos erros. Isso não prova nada, argumentou Juliana, sempre mais sensata do que eu. Ela pode estar se referindo a qualquer coisa, mas eu conhecia minha intuição. Havia algo errado, e não descansaria até descobrir o que era. Decidi dar um passo ousado. Contatei uma amiga em comum, Renata, que conhecia tanto Lucas quanto Beatriz desde antes de mim. Precisava de informações que não conseguiria encontrar nas redes sociais. Renata hesitou quando a questionei sobre o relacionamento deles. Olha, Carla, isso foi há anos. Não acho que seja relevante agora. Por favor, Renata. Estou prestes a me casar com ele. Preciso saber. Depois de muita insistência, ela finalmente cedeu. Eles não terminaram exatamente em bons termos como Lucas diz. Foi ele quem terminou, e Beatriz nunca aceitou bem o fim. Por um bom tempo, ela tentou reconquistá-lo,
Chegou a aparecer no apartamento dele várias vezes sem ser convidada. Lucas teve que bloqueá-la em tudo durante um período. Aquela revelação foi como um soco no estômago. Lucas havia mentido para mim. O término amigável era uma farsa. E agora, por alguma razão que eu ainda não compreendia completamente, ele havia decidido reintroduzir Beatriz em nossas vidas, justamente no momento mais importante. Com essas novas informações, confrontei Lucas novamente. Ele pareceu genuinamente surpreso que eu soubesse desses detalhes, mas eventualmente confessou. Sim, foi complicado quando terminamos. Mas isso foi há anos, Carla. Beatriz mudou, eu mudei. Ela está namorando agora, está seguindo com a vida dela. Então por que esconder isso de mim? Por que pintar um quadro diferente da realidade? Lucas evitou meu olhar, porque eu sabia que você reagiria assim. Sabia que transformaria isso em algo maior do que realmente é. Foi como se um muro invisível se erguesse entre nós naquele momento. Não era apenas o fato de que ele havia convidado sua ex-namorada para o nosso casamento sem me consultar. Era o fato de que havia mentido sobre a natureza do relacionamento deles, sobre como havia terminado. Era o fato de que ele havia presumido. Minha reação, e em vez de ser honesto comigo, escolheu esconder a verdade. Nos dias seguintes, a tensão entre nós era palpável. Lucas tentava agir como se nada tivesse acontecido, como se pudéssemos simplesmente seguir com os preparativos do casamento sem abordar o elefante na sala. Mas eu não conseguia. A confiança havia sido quebrada, e parte de mim se perguntava o que mais ele poderia estar escondendo. Foi então que tomei uma decisão. Se Lucas queria convidar Beatriz para o nosso casamento, que fosse, mas eu não seria humilhada. Não seria relegada a segundo plano no meu próprio dia especial. Decidi transformar aquele casamento no evento mais espetacular que aquela cidade já havia visto. Beatriz queria presenciar o momento especial, eu daria a ela um espetáculo que jamais esqueceria. Comecei a planejar em segredo, com a ajuda de Juliana. Contratei um decorador renomado para redesenhar todo o conceito do casamento. As flores simples que havíamos escolhido foram substituídas por arranjos extravagantes. O buffet foi atualizado para incluir pratos sofisticados que eu sabia que Lucas adorava. E o toque final. Contratei um cantor famoso para se apresentar durante a recepção. Era um artista que Lucas e eu havíamos visto juntos em um show, onde ele me pediu em casamento. Um símbolo do nosso amor que agora seria exibido, para todos, incluindo Beatriz. Quando Lucas descobriu sobre as mudanças, ficou visivelmente preocupado com os custos. Carla, isso é muito. Tínhamos um orçamento, lembra? Lancei-lhe um olhar frio. Considere um investimento no nosso futuro, Lucas. Afinal, queremos que todos os nossos convidados, todos eles, tenham uma experiência inesquecível. Não é mesmo? Ele captou a indireta, mas não argumentou. Talvez soubesse que estava em uma posição delicada após ter mentido para mim. À medida que o dia do casamento se aproximava, minha ansiedade aumentava. Parte de mim queria acreditar que tudo seria perfeito, que Lucas e eu superaríamos esse obstáculo e construiríamos um futuro juntos. Outra parte, porém, não conseguia afastar o pressentimento de que algo estava errado, que havia mais nessa história do que eu sabia. Na véspera do casamento, recebi uma mensagem inesperada. Era de Beatriz. Carla, precisamos conversar antes do casamento. É importante. Por favor, me encontre no café próximo à igreja amanhã de manhã. Mostrei a mensagem para Juliana, que imediatamente aconselhou contra o encontro. Isso tem cara de armadilha, Carla. Ela provavelmente quer te deixar nervosa antes da cerimônia, mas algo dentro de mim sabia que precisava ir. Se havia algo que eu deveria saber antes de dizer sim a Lucas, preferia descobrir antes de estar legalmente ligada a ele. Na manhã do casamento, enquanto deveria estar me preparando, dirigi até o café. Beatriz já estava lá, parecendo nervosa. Ela era bonita, eu tinha que admitir. Cabelos escuros, olhos expressivos, um sorriso que parecia sincero apesar da situação. Obrigada por vir, ela disse quando me sentei à sua frente. Sei que este é um dia importante para você. O que você quer, Beatriz? Tenho um casamento para o qual me preparar. Ela respirou fundo, como se reunisse coragem. Lucas e eu não terminamos apenas como ele provavelmente te contou. Houve complicações. Se você está se referindo ao fato de que foi ele quem terminou e você teve dificuldade em aceitar, já sei disso. Beatriz pareceu surpresa, mas continuou. Não é só isso. Lucas e eu
Nós nos encontramos algumas vezes depois que vocês dois começaram a namorar. Meu coração disparou. O quê? Quando? No início do relacionamento de vocês. Ele disse que estava confuso, que não tinha certeza se estava pronto para algo sério novamente. Ela evitou meu olhar. Paramos de nos ver quando ele percebeu que realmente amava você. Eu respeito isso. Respeito o que vocês têm. É por isso que achei que você deveria saber antes de se casar com ele. Fiquei em silêncio, processando aquela informação. Lucas havia me traído no início do nosso relacionamento, com Beatriz, e agora ele a havia convidado para o nosso casamento, sem me consultar, depois de ter mentido sobre como o relacionamento deles havia terminado. Por que está me contando isso agora? Por que aceitar o convite para o casamento? Beatriz pareceu genuinamente arrependida. Porque você merece saber a verdade antes de dar esse passo. E por que? Ela hesitou. Há algo mais que você precisa saber. Meu sangue gelou. O que poderia ser pior do que descobrir que meu noivo me traiu com a ex-namorada que ele secretamente convidou para o nosso casamento? Estou grávida, Carla. E o bebê é do Lucas. O mundo parou naquele momento. Era como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dos meus pés. Isso é impossível. Você acabou de dizer que pararam de se ver quando nosso relacionamento se tornou sério. Nós paramos, mas nos encontramos novamente há 3 meses, durante a despedida de solteiro dele. Foi um erro. Estávamos bêbados. Ele me procurou, disse que estava nervoso com o casamento, que não tinha certeza se estava fazendo a coisa certa. 3 meses. Lucas havia dormido com Beatriz há apenas 3 meses, enquanto estávamos noivos, enquanto planejávamos nosso casamento. E agora ela estava grávida. Levantei-me abruptamente, derrubando a xícara de café que nem havia tocado. Você está mentindo. Está tentando arruinar meu casamento. Por que eu mentiria sobre algo assim, Carla? Por que arriscaria a vida de uma criança inocente? Posso mostrar o teste de gravidez, os exames. Lucas sabe. Contei a ele ontem. Aquilo explicava o comportamento estranho de Lucas na noite anterior. Ele havia parecido distante, preocupado. Na hora, atribuía a ansiedade pré-casamento. Agora, tudo fazia sentido. Saí do café sem dizer mais nada, as lágrimas embaçando minha visão, enquanto dirigia de volta para o hotel, onde deveria estar me arrumando para o que eu ingenuamente acreditava ser o dia mais feliz da minha vida. Juliana estava me esperando, preocupada. O que aconteceu? Você está bem? Contei tudo a ela, as palavras saindo entrecortadas pelos soluços. Juliana me abraçou forte, deixando que eu desabafasse. O que você vai fazer agora? Ela perguntou quando finalmente me acalmei. Olhei para o vestido de noiva pendurado na porta do armário. Um símbolo do que deveria ter sido um novo começo, mas que agora parecia uma piada cruel do destino. Vou me casar, respondi, para a surpresa de Juliana. O quê? Depois de tudo o que descobriu? Não vou deixar que eles me façam de idiota, Ju. Lucas quer que eu seja humilhada? Que Beatriz tenha o prazer de me ver destruída? Não vou dar esse gosto a eles. Carla, você não está pensando direito. Não pode se casar com alguém que te traiu, que vai ter um filho com outra mulher. Não vou me casar de verdade. Vou até o altar, vou encarar Lucas e na frente de todos os nossos convidados, vou revelar o tipo de homem que ele realmente é. Juliana parecia horrorizada. Isso é loucura. Cancele o casamento, Carla. Mande todos embora. Não precisa se submeter a isso. Mas minha mente estava feita. A humilhação que sentia havia se transformado em raiva. E essa raiva agora alimentava minha determinação. Lucas não sairia impune depois do que havia feito. Vesti-me como planejado. Permiti que a maquiadora e o cabeleireiro fizessem seu trabalho, fingindo um entusiasmo que estava longe de sentir. Quando estava pronta, olhei-me no espelho. O vestido era deslumbrante, exatamente como eu havia sonhado. Meu cabelo estava perfeito, minha maquiagem impecável. Por fora, eu era a noiva radiante que todos esperavam. Por dentro, era um vulcão prestes a entrar em erupção. Chegamos à igreja no horário marcado. Pude ver os convidados entrando, rostos sorridentes, desconhecendo o drama que estava prestes a se desenrolar. Esperei no carro enquanto Juliana verificava se Lucas já estava no altar. Ela voltou com a confirmação de que ele estava lá, parecendo nervoso. Beatriz também está lá, ela informou. Última fileira, lado direito. Respirei fundo. Era a hora do show. A música começou a tocar quando entrei na igreja.
Todos se levantaram, olhando admirados para a noiva que caminhava lentamente pelo corredor. Fixei meu olhar em Lucas, que parecia uma mistura de nervoso e apreensivo. Ele sabia que eu havia me encontrado com Beatriz? Estaria ele se perguntando se eu já sabia de tudo? Quando cheguei ao altar, Lucas estendeu a mão para mim. Hesitei por um momento antes de aceitá-la. Seus olhos buscaram os meus, questionadores. Desviei o olhar, focando no padre que começava a cerimônia. As palavras do padre soavam distantes enquanto minha mente corria. Estava realmente prestes a fazer isso? Expor Lucas e Beatriz na frente de todos? Parte de mim queria apenas sair correndo, deixar aquele lugar e nunca mais olhar para trás. Mas a outra parte, a parte magoada e traída, queria vingança. Se alguém conhece algum impedimento para que este homem e esta mulher se unam em matrimônio, fale agora ou cale-se para sempre. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Era minha deixa. Eu conheço um impedimento, disse, minha voz mais firme do que eu esperava. Todos os olhares se voltaram para mim, inclusive o de Lucas, que parecia pálido. Carla, o que você está fazendo? Ele sussurrou, apertando minha mão com força. Puxei minha mão da dele, virando-me para encarar os convidados. Gostaria de agradecer a todos por virem hoje. É importante ter as pessoas que amamos ao nosso lado, em momentos significativos como este. Meu olhar encontrou o de Beatriz, que parecia desconfortável em seu assento. Alguns de vocês vieram de longe para estar aqui. Alguns foram especialmente convidados por Lucas, sem meu conhecimento. Um murmúrio percorreu a igreja. Lucas tentou interromper, mas ergui a mão, silenciando-o. Descobri hoje que meu noivo, o homem com quem estou prestes a me casar, não apenas me traiu com sua ex-namorada, mas também a engravidou. E ela está aqui hoje, sentada entre vocês, convidada pelo próprio Lucas para testemunhar este circo. A igreja irrompeu em exclamações chocadas. Vi o rosto de minha mãe, horrorizada no primeiro banco. O pai de Lucas, que sempre fora gentil, comigo, parecia não saber onde se enfiar. Carla, isso não é verdade. Lucas tentou se defender, mas sua voz tremeu, traindo sua mentira. Não é verdade? Virei-me para olhar diretamente para Beatriz. Você quer contar a eles ou devo continuar? Beatriz levantou-se, todos os olhares agora voltados para ela. Ela não disse nada, mas seu silêncio foi confirmação suficiente. Eu pensei em muitas maneiras de lidar com isso. Continuei, minha voz mais calma agora. Pensei em simplesmente ir embora, em cancelar tudo. Mas então percebi que isso seria muito fácil para você, Lucas. Você seguiria com sua vida. Encontraria outra mulher para enganar, enquanto eu lidaria sozinha com a humilhação e a dor. Não. Você merece que todos saibam que tipo de homem realmente é. Removi lentamente a aliança que Lucas havia colocado em meu dedo momentos antes e a coloquei no altar. Não haverá casamento hoje. Não haverá perdão. O que haverá é uma mulher que se recusa a ser tratada como segunda opção, que se recusa a aceitar migalhas de respeito e honestidade. Virei-me para sair, mas antes, lancei um último olhar para Lucas. Ah, e aquele cantor famoso que contratei para a recepção? Ele ainda vai se apresentar. Considere meu presente de casamento para você e Beatriz. Afinal, vocês têm muito o que celebrar, não é mesmo? Mãe, caminhei de volta pelo corredor da igreja, de cabeça erguida, ignorando os sussurros e olhares chocados. Juliana me seguiu rapidamente, segurando a cauda do meu vestido. Quando saímos para a luz do sol, senti como se um peso enorme tivesse sido retirado dos meus ombros. Você está bem? Juliana perguntou preocupada. Não, respondi honestamente. Mas vou ficar. Naquela noite, em vez de estar na festa de casamento que havia planejado meticulosamente, encontrei-me sentada no sofá do apartamento de Juliana, ainda vestida de noiva, uma taça de vinho na mão. Meu telefone não parava de tocar com mensagens e ligações de familiares e amigos preocupados, mas eu ignorava todas elas. Não estava pronta para falar com ninguém além de Juliana. Você foi incrível hoje, ela disse sentando-se ao meu lado. Mostrou uma força que poucos teriam. Sorri fracamente. Não me sinto forte. Me sinto uma idiota por não ter percebido antes. Por ter acreditado nas mentiras dele. Isso não faz de você uma idiota, Carla. Faz de você alguém que confiou, que amou. A culpa não é sua, por ele ter traído essa confiança.
Tomei um gole do vinho, deixando que a bebida aquecesse meu corpo frio. Sabe o que é pior? Uma parte de mim ainda o ama. Uma parte de mim ainda quer acreditar que há uma explicação. Que tudo isso é um terrível mal-entendido. Juliana segurou minha mão. É normal se sentir assim. Você não deixa de amar alguém de um dia para o outro. Mas com o tempo, essa dor vai diminuir. E você vai perceber que merece muito mais do que Lucas jamais poderia oferecer. Passei os dias seguintes em um estado de entorpecimento, alternando entre crises de choro e momentos de raiva intensa. Recebi algumas mensagens de Lucas, tentando se explicar, tentando me convencer a conversar com ele. Ignorei todas elas. O que mais havia para dizer? Uma semana após o não casamento, recebi uma visita inesperada. Era a mãe de Lucas, Dona Helena, uma senhora que eu sempre admirara por sua gentileza e sabedoria. Posso entrar? Ela perguntou quando abri a porta. Hesitei, mas eventualmente assenti, permitindo que ela entrasse no meu apartamento. Se veio defender seu filho, não estou interessada em ouvir. Avisei, direta. Não vim defender Lucas. Ela respondeu, sentando-se no sofá após meu convite. Silencioso. Vim pedir desculpas pelo que ele fez a você e agradecer. Agradecer? Sim. Agradecer por ter tido a coragem de expor a verdade, mesmo que da maneira mais dolorosa possível. Lucas sempre foi meu filho querido, e como mãe, é difícil admitir suas falhas, mas o que ele fez com você foi imperdoável. Ele precisa enfrentar as consequências de suas ações. Fiquei surpresa com sua honestidade. Não esperava isso de você, Dona Helena. Sou mãe, mas também sou mulher. Sei reconhecer quando alguém foi injustiçado. E você, minha querida, foi tremendamente injustiçada pelo meu filho. Ela pegou minha mão entre as suas. Quero que saiba que, independentemente do que aconteça, você sempre terá um lugar no meu coração. E espero que, com o tempo, encontre alguém que realmente a valorize. Suas palavras foram um bálsamo para minha alma ferida. Não apagavam a dor, mas ofereciam uma espécie de validação que eu não sabia que precisava. Depois que ela saiu, chorei novamente. Mas desta vez, as lágrimas pareciam mais leves, menos amargas. Nos meses que se seguiram, concentrei-me em reconstruir minha vida. Voltei a trabalhar, retomei antigas paixões que havia deixado de lado durante o relacionamento com Lucas. Saí com amigos, ri, chorei, vivi. Aos poucos, a ferida começou a cicatrizar. Soube por amigos em comum que Beatriz havia perdido o bebê algumas semanas após o incidente na igreja. Parte de mim sentiu uma pontada de satisfação perversa com a notícia, mas essa sensação foi rapidamente substituída por compaixão. Nenhuma vida merecia ser perdida. Nenhuma mulher merecia passar por essa dor, nem mesmo Beatriz. Lucas tentou me contatar algumas vezes, mas mantive minha posição firme. Não havia espaço para ele, na minha vida, não depois do que havia feito. Eventualmente, as tentativas cessaram. Ouvi dizer que ele se mudou para outra cidade, possivelmente para escapar dos rumores e julgamentos que o seguiam por onde ia. Um ano após o não casamento, recebi um convite inesperado. Era para um pequeno evento de poesia em um café local. O remetente era Beatriz. Meu primeiro instinto foi recusar, jogar o convite fora e esquecer que existia, mas algo me impedia. Curiosidade, talvez. Ou a necessidade de encerrar definitivamente esse capítulo da minha vida. Decidi ir. O café estava parcialmente cheio quando cheguei. Um público misto de jovens e adultos sentados em mesas espalhadas pelo ambiente aconchegante. Beatriz estava no pequeno palco improvisado, lendo um poema sobre recomeços e redenção. Ela parecia diferente, mais magra, mais séria, mas também mais serena. Quando terminou sua leitura, nossos olhares se cruzaram. Ela pareceu surpresa ao me ver ali, mas logo seu rosto se abriu em um pequeno sorriso. Após o evento, ela veio até minha mesa. Não achei que você viria, ela disse, sentando-se à minha frente. Nem eu, admiti. Mas achei que talvez fosse hora de colocar um ponto final nessa história. Beatriz assentiu, compreensiva. Eu queria te pedir desculpas. Pelo que aconteceu, pelo meu papel nisso tudo. Não há justificativa para o que fiz, para o que fizemos, mas quero que saiba que me arrependo profundamente. Observei-a atentamente, procurando sinais de falsidade, mas tudo o que vi foi sinceridade. O que aconteceu com o bebê foi lamentável. Sinto muito por isso. Obrigada.
Foi difícil, mas talvez tenha sido com o universo colocando as coisas em ordem. Ela hesitou. Você sabia que Lucas se casou? Com uma garota de sua cidade natal. A notícia me pegou de surpresa, mas não doeu tanto quanto eu esperava. Não sabia. Espero que ele tenha aprendido algo com tudo isso. Eu também. Um silêncio confortável se estabeleceu entre nós. Duas mulheres que, em circunstâncias diferentes, poderiam ter sido amigas, mas que foram transformadas em rivais por um homem que não merecia nenhuma das duas. E você? Ela perguntou finalmente. Como tem estado? Melhor. Não perfeita, mas melhor. Estou aprendendo a confiar novamente, a abrir espaço para novas possibilidades. Estou feliz em ouvir isso. Você merece ser feliz, Carla. Havia uma sinceridade em suas palavras que me tocou profundamente. Naquele momento, percebi que o perdão não era apenas para Lucas, mas também para Beatriz, e mais importante, para mim mesma. Perdoar não significava esquecer ou justificar o que havia acontecido, mas sim libertar-me do peso da raiva e do ressentimento. Saí do café naquela noite com uma sensação de leveza que não sentia há muito tempo. O capítulo Lucas havia sido definitivamente encerrado, e agora eu podia virar a página e começar a escrever uma nova história. Uma história onde eu era a protagonista, não apenas a noiva abandonada ou a mulher traída. 6 meses depois, conheci Guilherme em uma viagem a trabalho. Ele era diferente de qualquer homem que eu havia conhecido antes. Calmo, seguro de si, sem necessidade de jogos ou mentiras. Nosso relacionamento progrediu naturalmente, sem pressa. Compartilhei com ele minha experiência passada, e ele me ouviu sem julgamentos, oferecendo compreensão e paciência. Quando Guilherme me pediu em casamento, 2 anos após nos conhecermos, a resposta veio fácil e natural. Não havia dúvidas, não havia medo, apenas certeza. Certeza de que, desta vez, estava dizendo sim ao homem certo, por razões certas. Nosso casamento foi simples, apenas amigos próximos e familiares. Não havia necessidade de extravagância ou ostentação. A felicidade estava nos detalhes simples. No sorriso genuíno de Guilherme quando me viu caminhando em sua direção, na presença calorosa de pessoas que realmente se importavam conosco. E quando o padre perguntou se alguém conhecia algum impedimento para nossa união, o silêncio que seguiu foi o som mais doce que já ouvi. Um silêncio que significava paz, aceitação, um novo começo. Às vezes, penso no que poderia ter sido se Lucas não tivesse me traído, se tivéssemos nos casado conforme o planejado. Teria sido feliz? Ou estaria vivendo uma mentira, ao lado de um homem que não me respeitava? Verdadeiramente? É impossível saber. O que sei é que aquela dor, por mais intensa que tenha sido, me transformou. Me fez mais forte, mais sábia, mais capaz de reconhecer o amor genuíno quando ele finalmente apareceu em minha vida. Nunca mais tive notícias de Lucas depois que soube de seu casamento. Beatriz, surpreendentemente, tornou-se uma conhecida, distante, alguém com quem ocasionalmente troco mensagens. Não somos amigas, provavelmente nunca seremos, mas há um respeito mútuo entre nós. 2 mulheres que sobreviveram à mesma tempestade e encontraram seus próprios caminhos para a costa. Juliana continua sendo minha melhor amiga, meu pilar. Ela foi a madrinha do meu casamento com Guilherme, e seu discurso emocionado sobre jornadas, quedas e recomeços não deixou um olho seco na recepção. Às vezes, ela disse, o universo quebra nosso coração para que novos raios de luz possam entrar. Dona Helena, mãe de Lucas, compareceu à cerimônia, para a surpresa de muitos. Ela me abraçou fortemente antes de partir, sussurrando ao meu ouvido. Você merece toda a felicidade deste mundo, minha querida. Obrigada por me mostrar o que significa verdadeira dignidade. 2 anos após meu casamento com Guilherme, estou grávida de nosso primeiro filho, um menino, que decidimos chamar de Gabriel, aquele que traz boas notícias. E enquanto sinto seus movimentos dentro do meu ventre, não posso deixar de refletir sobre como a vida é imprevisível, como as piores dores podem levar às maiores alegrias. Como os finais mais abruptos podem resultar nos mais belos recomeços. Se pudesse voltar no tempo e falar com aquela Carla devastada na igreja, com um vestido de noiva e um coração partido, diria para ter paciência, para confiar no processo, para entender que a dor, por mais insuportável que pareça no momento, é temporária, e que do outro lado dessa dor
Há uma vida esperando para ser vivida. Uma vida que excede qualquer sonho que ela tenha sido capaz de imaginar. Porque é isso que aprendi. O amor verdadeiro não precisa de segredos. Não exige sacrifícios da sua dignidade ou da sua paz. O amor verdadeiro é transparente, é respeitoso, é libertador. E quando você o encontra, não há dúvidas, não há medos, apenas a certeza tranquila de que você está exatamente onde deveria estar. Meu noivo convidou a ex para o nosso casamento em segredo. E o que aconteceu depois, ele nunca vai esquecer. Não porque eu tenha buscado vingança ou tenha desejado que ele sofresse como eu sofri, mas porque naquele momento de extrema vulnerabilidade e dor, escolhi a mim mesma. Escolhi minha dignidade, meu valor, meu futuro. E essa escolha, para uma mulher que sempre colocou os outros em primeiro lugar, foi revolucionária. Hoje, quando olho no espelho, não vejo mais a noiva abandonada, a mulher traída ou a vítima de uma história triste. Vejo uma sobrevivente, uma mulher que caiu, mas se levantou, que foi quebrada, mas se reconstruiu, que perdeu, mas encontrou algo infinitamente mais valioso no processo. Encontrou a si mesma. E isso, mais do que qualquer casamento, mais do que qualquer relacionamento, é o verdadeiro final feliz. A compreensão de que você é suficiente, de que sua felicidade não depende de outra pessoa, de que você tem dentro de si tudo o que precisa para construir a vida que merece. Lucas convidou Beatriz para o nosso casamento, pensando que seria apenas um detalhe, um pequeno segredo entre tantos outros. Ele não imaginava que esse ato aparentemente insignificante seria o catalisador para uma transformação completa na minha vida. Que aquele convite secreto seria, ironicamente, o convite para que eu me redescobrisse. Se pudesse agradecer a ele hoje, talvez o fizesse. Não pelo que tentou fazer, a traição, as mentiras, a manipulação, mas pelo que involuntariamente me proporcionou. A oportunidade de me libertar de um relacionamento que me diminuía, a chance de encontrar um amor que me faz crescer. Às vezes, os piores momentos da nossa vida são, na verdade, os melhores presentes disfarçados. É difícil ver quando estamos no meio da tempestade, mas quando a chuva passa e o sol reaparece, tudo fica claro, cristalino. Hoje, quando Guilherme me abraça à noite, quando sinto a segurança do seu amor sincero, quando imagino o futuro que estamos construindo juntos, sei que cheguei onde deveria estar, não apesar do meu passado, mas por causa dele. Cada dor, cada lágrima, cada momento de desespero me conduziu até aqui, até este lugar de paz, de amor, de realização. Dizem que o tempo cura todas as feridas. Não concordo inteiramente. O tempo não cura, ele transforma. Transforma a dor aguda em uma cicatriz que, embora sempre presente, já não dói ao toque. Transforma o ódio em compreensão, o ressentimento em sabedoria, a insegurança em força. E foi essa transformação que vivi, de noiva abandonada à mulher plena, de vítima à protagonista, de uma história de traição a uma história de redenção. Lucas nunca vai esquecer o que aconteceu depois que convidou sua ex para o nosso casamento. Não porque eu tenha feito questão de ficar em sua memória, mas porque há certas lições que marcam a alma, certas experiências que nos definem. E aquele dia na igreja, quando escolhi a verdade sobre a conveniência, quando escolhi a dignidade sobre a aparência, foi uma dessas experiências definidoras. Para mim, para ele, para todos que estavam presentes. No final, esta não é uma história sobre um casamento que não aconteceu. É uma história sobre uma mulher que aconteceu, que floresceu, que descobriu, através da dor mais profunda, a alegria mais autêntica. Uma mulher que aprendeu que os finais felizes nem sempre se parecem com o que imaginamos, mas que são, invariavelmente, mais belos e significativos do que poderíamos ter sonhado. E se isso não é um milagre, não sei o que é. Olhando para trás, para aquela igreja cheia de convidados surpresos, para o rosto pálido de Lucas, para as lágrimas de Beatriz, não sinto mais raiva, não sinto tristeza, sinto gratidão, porque foi ali, naquele momento de extrema fragilidade, que encontrei minha força. Foi ali, quando perdi o que achava que queria, que comecei a encontrar o que realmente precisava. Minha mãe costumava dizer que Deus escreve certo por linhas tortas.
Demorei a entender o significado dessa frase. Hoje, com Gabriel crescendo em meu ventre, com Guilherme ao meu lado, com uma paz que jamais conheci antes, finalmente compreendo. As linhas da minha vida podem ter sido tortas, cheias de desvios, obstáculos, becos sem saída, mas o resultado final é exatamente como deveria ser. Perfeito em sua imperfeição, completo em sua incompletude, belo em sua complexidade. E se essa jornada me ensinou algo, foi isso. Não tenha medo das tempestades, não fuja da dor, não se esquive dos desafios, porque é através deles, e apenas através deles, que encontramos nossa verdadeira essência, nossa força, nossa luz. Lucas convidou a ex para o nosso casamento em segredo, achando que controlava a situação. O que ele não sabia era que, ao fazer isso, estava inadvertidamente me oferecendo a chave para minha própria libertação. E por isso, paradoxalmente, sou grata. Hoje, quando olho nos olhos de Guilherme, quando sinto seu toque gentil em minha barriga, quando imagino nossa família crescendo, sei que estou exatamente onde deveria estar. E essa certeza, essa paz profunda que sinto, vale cada lágrima que derramei, cada noite que passei em claro, cada momento de desespero que enfrentei. Porque no final, não são nossas quedas que nos definem, mas como nos levantamos delas. Não, são nossas perdas que nos moldam, mas o que escolhemos fazer com o espaço que elas deixam. Não são nossas dores que determinam nosso destino, mas nossa capacidade de transformá-las em força, em sabedoria, em amor. E essa talvez seja a maior lição de todas, a compreensão de que somos os autores da nossa própria história, de que não importa quão sombrio pareça o capítulo atual, sempre temos o poder de virar a página e começar a escrever algo novo, algo melhor, algo verdadeiramente nosso. Lucas convidou Beatriz para nosso casamento sem meu conhecimento, pensando que seria apenas um detalhe em nosso grande dia. Ele não imaginava que esse ato aparentemente pequeno seria o catalisador para uma revolução completa na minha vida, que aquela decisão egoísta seria, ironicamente, o maior presente que ele poderia me dar, a oportunidade de me redescobrir, de me valorizar, de encontrar um amor que realmente me merece. E por isso, em um estranho paradoxo que só a vida pode criar, sou eternamente grata.